Olá pessoal, bom dia. Como já havia dito para vocês, vou iniciar a aula de hoje. Quem esteve presente na última aula, antes da nossa paralisação, já viu um pouquinho sobre esse vídeo, já viu um pouquinho dessas operações. Então vou recordar e a gente vai fazer atividades sobre isso. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente tira para vocês daí, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que você olha para fazer operações com radicais, que é com raízes, é o seguinte: se o índice do nosso radical são iguais. Então o que a gente pode observar aqui é que todos os índices são iguais. E quando não aparece, lembra lá quanto é? Eu falei para vocês que quando não aparece um índice, nós temos que o índice aqui é 2. Beleza? Até aqui? Então tá. A partir desse momento que a gente viu que os índices são iguais, a gente vai considerar somente os números que estão fora, que são os coeficientes que estão fora dessas raízes. Esses números que estão aqui, a gente vai olhar para eles da seguinte maneira. Ó, nós temos o 4, nós temos o 3 e devemos 2. É como se ficasse da seguinte forma: 4 mais 3 menos 2. Por quê? Porque nossas raízes, elas são, além dos índices iguais, todos têm o mesmo índice, os números que estão dentro do radical, que é o nosso radicando, também são iguais. Então, é como se a gente tem 4 raízes dessa, mais 13 raízes dessa. Quantas raízes dessa a gente tem? É esse pensamento que vocês vão usar, entendeu? E depois a gente vai tirar 2 raízes dessa. Então, aqui, ó, vezes a raiz quadrada do nosso 2. Então, ó, 4 com mais 3, 7. Então, nós temos que aqui deu 7. E vamos subtrair 2. 7 menos 2, nós temos que aqui é 5 raiz quadrada de 2. Tudo bem até aqui? Então, beleza. Outro caso. Nós temos que o outro caso, a gente tem que os índices são iguais, ó. É o que eu queria explicar aquela hora. Porém, os nossos radicandos, eles não são iguais. Todos radicandos diferentes. E agora, o que eu vou fazer? A gente vai tentar um método que chama fatoração. A gente vai ver o que consegue tirar de cada uma dessas raízes. Vou pegar uma outra folhinha aqui e a gente já volta para essa, então. Ó. A primeira que a gente vai tentar é o 24. Então, a gente vai fatorar o número 24. E nós verificamos o seguinte, lembrando que fatorar só se fatora por números primos. Então a gente vai fatorar esse número da seguinte forma, ó. 24 é um número par, então a gente vai fatorar ele por 2. E isso me dá 12. Fatoro novamente ele por 2, que isso me dá 6. Fatoro novamente por 2, que isso me dá 3. E 3 por 3, que dá 1. Voltando para cá, rapidinho, só para a gente olhar qual era a raiz. Nós tínhamos raiz cúbica de 24. Então, nós devemos dividir aquilo ali em triozinhos de números iguais. Ó, nós temos que verificar se tem 3 números iguais. Ó, 1, 2, 3. Esses 3 que são iguais, eles formam um parzinho, um grupinho, na verdade, um triozinho, não um parzinho. Esse triozinho se liberta um 2 dessa raiz. Nada mais é que nós temos que é 2 raiz cúbica, porque o índice da raiz continuará o mesmo, de 3, que é o que não conseguiu formar grupinhos para sair da raiz, não conseguiu formar um triozinho para se libertar. Então, nesse caso, nós temos que esse número nada mais é que 2 raiz cúbica de 3. O mesmo a gente vai fazer com o 375 nesse momento, ó. Então, nós vamos pegar o 375 e vamos fatorar. Novamente, vamos tentar primeiramente por 2. Não dá. Por quê? Porque o 5 não é par. Agora a gente vai tentar por 3. Lembra da regrinha do 3? A gente soma os algarismos e se a soma estiver dentro do conjunto da tabuada do 3, esse número dá para dividir por 3. Então, ó, 3 mais 7, 10, com mais 5, 15. Ah, professor, não lembro se o 15 está na tabuada, então soma mais uma vez. 1 mais 5, 6. Ah, o 6 tem na tabuada do 3, então esse número por completo eu sei dividi-lo por 3. E isso me dá 125. Novamente, faça essa fatoração por 5, beleza?
Aí dá 5, que dá 25, dá 5, 5, 5, 1. Nada mais é que 5 raiz cúbica de 3. Por quê, professor? Novamente, o 3 não formou triozinho, então ele vai ficar preso. O 5 formou um triozinho de números iguais, então ele se libertou. E esse 5 saiu da raiz. Esse 3 continuou lá preso, lá dentro. Tudo bem até aqui? Então voltamos para cá. Então isso nada mais é que 5 raiz cúbica de 3. Tudo bem? Agora eu vou fazer a mesma coisa com 81. Vocês vão fatorar o 81 e vai identificar o seguinte caso. 81, ele dá por 3, que dá 27, dá por 3, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. E agora, professor? Nós olhamos da mesma forma. Um triozinho de números 3. Então ele se libertou e aqui ficou 3. E esse 3, ele não se libertou, então ele vai ficar preso dentro da raiz. Então deu 3 raiz cúbica de 3. Como 3 é um número primo, ele não vai conseguir fatorar, então esse continua da mesma forma. O que a gente vai fazer agora? Olha que legal. Mesmo índice, mesmo índice, mesmo índice, mesmo índice. Todos os radicandos são iguais. Agora eu posso fazer a continha de mais ou menos. Vou pegar os números que estão na frente, que são os meus coeficientes, e vou fazer essa operação. Lembrando que aqui na frente, quando não tem nada, é o número 1. Beleza? Então vamos lá. 2 mais 5 menos 3 menos 1. Beleza? E tudo isso ainda multiplicado pela raiz cúbica de 3. Vou somar aqui, ó, 2 mais 5, 7. Soma as dívidas. Devo 3, devo 1, devo 4. Raiz cúbica de 3. 7 menos 4, 3, raiz cúbica de 3. Compreendido até aqui? Beleza. Então agora a gente vai olhar um pouquinho, relembrar como faz a multiplicação. Tudo bem? Novamente, para eu começar a multiplicar loucamente, rapidamente, eu olho o índice. São todos iguais? Se são, eu vou pegar e fazer o seguinte caso. Vou multiplicar os números que estão dentro da raiz. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 3 vezes o 2 vezes o 6. E nada mais é que isso é 3 vezes 2, 6, 6 vezes 6, raiz quadrada de 36. E novamente, se eu não lembro quanto é a raiz quadrada de 36, eu posso fazer o método da fatoração, para ver se sai algo da raiz. Mas, como eu sei que meus alunos são todos inteligentes, sabe que a raiz quadrada de 36 é 6. Beleza até aqui? Então, beleza. Aí vem o caso, pessoal, que a gente tem que olhar quando os índices não são iguais. Lembrando que a multiplicação, diferente da adição e da subtração, nesse caso, ó, além dos índices serem iguais, nós tínhamos que os radicandos aqui dentro também teriam que ser o mesmo número. Aqui, na multiplicação, não necessita que os números sejam iguais dentro da raiz. Basta ser igual os nossos índices. E agora você olha para cá que é 3 e aqui você lembra que mesmo que não apareça, tem o númerozinho 2, que é a raiz quadrada, né? E nós sabemos que eles não são iguais aqui. E agora, professor, o que eu faço? Eu tenho que encontrá-los de forma igual. No 3 e no 2 eu sei que são números primos. Então, como eu sei que eles são os números primos, não vai ter um número que divida os dois, fora o número 1, que não faz parte da fatoração. Então, como que a gente faz? A gente faz uma troca. A gente traz o 2 multiplicando para cá, só que tudo que eu faço fora, eu faço dentro também. Eu trago 3 multiplicando aqui, ó. Tudo que eu fiz fora, eu faço dentro também. Ah, só isso? Só, no primeiro momento, só isso. Então, nós temos que aqui, ó, é raiz sexta agora de 4 elevado ao quadrado, que é 16. Vezes 2 vezes 3, 6. E 2 elevado ao cubo, que eu sei que é 2 vezes 2 vezes 2,
que eu sei que isso é 8, porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E agora, professor, o que eu faço? Agora você faz a multiplicação, ó. Olha que legal, o índice está igual agora, basta multiplicar. Então a gente coloca aqui, ó, o índice, o 6 e faço 16 vezes o 8, beleza? Então vamos lá, 8 vezes 6, nós temos que é 48, subiu um 4, 8 vezes 1, 8, com 4 que subiu, 128. Aí vem uma pergunta, professor, acabou aí? Não necessariamente, a gente vai ter que fatorar e ver se algo sai da raiz, é o que a gente vai fazer agora. Vamos pegar o 128 e vamos fatorar. 2 dá 64, 2 dá 32, 2 dá 16, 2 dá 8, 2 dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. E agora, professor? Lembra lá, raiz com índice 6, então tem que dividir em grupinhos de 6 iguais. Igual, 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 igual. Nossa! Então nós temos que isso aqui, o 2 sai de dentro da raiz. E esse, professor? E esse continua dentro da raiz. Então, a nossa resposta é isso aqui. Então, nós voltamos para cá e essa é a resposta que a gente tem. Beleza? Então, o mesmo caso será para de baixo. Era só para fazer um diferente, para a gente chegar na mesma coisa, ó. Nós temos o 4 e o 3. Só que o 4 e o 3 agora, eles são primos entre si também. Não precisava obrigatoriamente ser primos entre si. Mas eu vou fazer um caso usando a fatoração para você entender. Ó. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre os índices. Entre o 4 e o 3. Beleza? E a gente vai chegar no seguinte caso. Vamos lá? Nós temos que o MMC entre 4 e 3 dá por 2. Que dá 2 e 3. Dá por 2. Que dá 1 e 3. Dá por 3. Que dá 1 e 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Você pode pensar agora de duas formas. 12 dividido por 4 é 3. Então, o número que falta multiplicar aqui é 3. E esse número eu coloco aqui. Ou você pensar como forma de multiplicação. 3 vezes quanto é o 12 que a gente chegou lá? Ah, 3 vezes 4. Então, eu coloco o 4 aqui também. E nós temos o seguinte aqui, ó. Essa raiz, ela é uma raiz de índice 12 e 2 elevado ao cubo, eu sei que é 8. O mesmo caso eu vou fazer para esse. Eu sei que a raiz aqui é 12 e 1 elevado à quarta é 1. Então, nada mais é que raiz do índice 12 de 8. Tudo bem até aqui? Beleza. E divisão, professor? Da mesma forma que a multiplicação. Basta o índice ser igual, se for igual, a gente faz a divisão. Então, nesse caso, índice igual, divido 20 por 10. Nada mais é que fazer essa divisão aqui, ó. Raiz cúbica de 20 dividido por 10. Lembrando que ele pode aparecer assim, ou ele poderia aparecer em formato de fração. Ele poderia ter aparecido assim para vocês. É a mesma coisa, tá? Tem que olhar, é uma divisão, esse traço significa uma divisão, e seria o mesmo processo. A gente teria que aqui seria a raiz cúbica de 2, e aqui a gente também tem que ela é a raiz cúbica de 2. Beleza? E para finalizar a aulinha de hoje, a gente vai fazer essa divisão aqui, ó. Novamente, índices diferentes, temos que encontrar um fator comum entre eles. Nesse caso, a gente já viu aqui em cima que era 6. Então, aqui para virar 6, falta o 3, e aqui falta o 3. Aqui, para virar 6, a gente multiplica por 2. E aqui eu multiplico e coloco 2 aqui em cima também. Vou resolver 6 ao cubo. Novamente, 6 vezes 6 vezes 6. Então, essa raiz sexta de 216. Tudo bem até aqui? Beleza. E para a gente finalizar, essa é a mesma coisa que uma raiz sexta de 2 ao quadrado, que é 2 vezes esse número aqui, então é 2 vezes o 2, que é 4, e a gente vai fazer essa divisão que a gente tem ali. Como é par e termina em 16, eu sei que dá para dividir. Então a gente vai dividir e vai colocar a resposta aqui, ó. 21 por 4 dá 5. Que isso dá 20, sobra 1 e dá 16.
16 por 4 dá 4. E essa é a raiz sexta de 54. Professor, posso verificar se dá para sair da raiz? Podemos, vamos lá. 54 dá por 2, beleza? Que dá 27. Dá por 3, que dá 9. Que dá por 3, que dá 3. 3 dá 1. Precisávamos de 6 iguais para poder sair da raiz. Não temos esses 6 iguais. Beleza? Para a gente finalizar, a gente vai ver como a gente coloca um número para dentro da raiz. Como assim, professor? Quando a gente tem um caso como esse aqui, ó. Ali a gente aprendeu a tirar, mas e quando eu tenho um caso como esse aqui? Ou esse daqui? Deixa eu colocar aqui. Beleza? Então nós temos que tirar isso aí da raiz. Vamos lá? Vou colocar isso dentro da minha raiz. Então isso aqui vai ficar 2 elevado ao cubo. Porque, ó, ele para voltar, ele tem que voltar a ter essas repetições que aparecem aqui. Vezes 5. Aí eu faço 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 8 vezes 5, que é 40. E esse? No mesmo processo, nós temos que aqui a gente vai colocar o 4, que é o índice. Esse 3 vai ficar elevado a 4 vezes 4. 3 elevado a 4, a gente sabe que é 81. Beleza? Isso aqui, 81. E agora eu coloco o nosso índice e faço a minha multiplicação. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que isso é 81 vezes 4. E para finalizar, eu sei que a raiz quarta é 4 vezes 1, 4. E 4 vezes o 8, 32. E a nossa aula de hoje era essa revisão para vocês poderem praticar algumas atividades.